Bom dia, são 10h30 da manhã, estamos começando mais um Trocando Ideias. Estamos aqui em Campinas e hoje o nosso assunto é aborto, o aborto e o direito de nascer. Infelizmente hoje o reverendo Hernandes não pôde estar presente, mas estamos com dois ilustres convidados, né? Estamos aqui com a doutora Ana Raquel Gouveia Santos. Ela é casada com Milton, sem filhos. Ela é médica especializada em ginecologia e obstetrícia, fez mestrado em ginecologia na Unicamp e trabalha no consultório da Prefeitura de Campinas, né? E também nos hospitais Madre Teodora e Vera Cruz. Certo, Ana? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E estamos também com o pastor Silas Gavioli. O pastor Silas foi pastor por 21 anos da IP, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, que tem um trabalho muito grande com crianças, trabalho social em favelas com crianças, não é, pastor? Correto. E ele é membro do CAS, do Conselho de Ação Social da IPB, e é atualmente pastor de campo, né, da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Ele é casado com a Raquel, que é assistente social e trabalha também nesses projetos sociais ali, e é pai também do Silas e da Karen. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Obrigado realmente pela sua presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente também, né? Como eu falei, infelizmente o reverendo Hernandes não pôde estar aqui com a gente, mas nós vamos ver um pequeno vídeo que ele fez falando sobre o aborto, sobre o tema que nós estamos discutindo nessa manhã. Então, vamos ver este vídeo. O aborto está na agenda das grandes discussões políticas da nossa nação. O aborto é a interrupção da vida no ventre materno. A vida começa na concepção. E nós não temos o direito de interromper a vida em qualquer fase da sua jornada. O ventre materno deveria ser o abrigo mais seguro da vida, o aconchego mais quente do acolhimento humano. O ventre materno não pode se transformar num patíbulo de tortura, numa prisão e numa sentença de morte para um ser indefeso. Precisamos optar pela vida e não pela morte. A lei de Deus é clara no 6º mandamento: não matarás. Esta é uma decisão que não pode ficar apenas no nível da discussão entre uma mãe e o seu médico, porque esta é uma questão que envolve preceitos morais e espirituais absolutos. Deus é o autor da vida. Deus é o mantenedor da vida. E só Deus tem o direito de tirar a vida. Devemos nos posicionar com sensibilidade, com sabedoria, com segurança e com firmeza a favor da vida e contra a morte. Devemos optar pela vida e não pelo aborto. Ok, voltamos então ao vivo para a nossa conversa. E, doutora Ana, o que é o aborto então? Já que estamos falando sobre esse assunto, você poderia definir para a gente o que é o aborto? O aborto é uma situação em que a mulher ficou grávida, então houve a fecundação, houve o embrião fixou-se à parede uterina e ela ficou grávida e iniciou-se o desenvolvimento de um embrião. Certo. E o aborto é quando essa gestação, por algum motivo, não conseguiu progredir. Então, isso pode acontecer em duas situações. Muitas vezes acontece da mulher, por um evento natural, espontâneo do corpo dela, ela ter um aborto que nós chamamos de aborto espontâneo. Certo. Em que é algo involuntário. Algo involuntário, que é um processo que ela sofreu. A gente muitas vezes não tem uma explicação científica, o que muitas vezes é frustrante para o casal, certo, mas é uma coisa involuntária. E aí existe a situação do aborto provocado, que é quando o casal, por algum motivo, não deseja aquela gestação, ou a mulher, né, no caso de não ser um casal, não deseja a gestação, e você há uma indução deste aborto. Então, existem meios que você pode fazer isso sem que com o desenvolvimento natural da gestação, e você induz esse
nascimento antes da hora, que é o aborto. Você retira aquele embrião de dentro do útero sem ter sido um processo natural, que ele não conseguiu se desenvolver. Entendi, claro, certo. Reverendo Silas, e qual é a visão cristã, né, sobre o aborto? Claro, nós temos aí, a Ana definiu para a gente, há 2 tipos de abortos, 2 distinções sobre o involuntário, né, e aquele provocado. Qual é a visão cristã sobre o aborto? A visão cristã ou bíblica sobre o aborto, Nelson, é uma questão de princípio, de que quem é que dá a vida, quem é que gera vida, é Deus, e não o ser humano. Portanto, de modo assim geral, o ser humano, a pessoa em si, ela por si só não tem o direito de decidir tirar a vida. Estou dizendo de modo geral, sim, de modo geral, em termos de princípio, e somente o Criador, aquele que concede a vida, né? Existem razões bíblicas, por exemplo, o Salmo 139 fala que Deus se relaciona conosco, né? A gente ainda numa situação que não tem forma, né? Certo. E, por exemplo, quando ele fala com Jeremias, ele diz que escolheu Jeremias no ventre da sua mãe, e como a gente não tinha ultrassom naquela época, né? A gente não sabe dizer quando é que que realmente... fase da gestação ele foi chamado. O próprio apóstolo Paulo fala que Deus o escolheu no ventre da sua mãe. E o profeta Isaías também diz que Deus o escolheu para servi-lo no ventre da sua mãe. Então, a partir desse princípio, Deus se relaciona com o feto. Certo. Deus tem um relacionamento com o feto, né? Se Deus se relaciona com o feto, somente Ele tem o direito de decidir se essa criança nasce ou se a criança deixa de nascer, né? Claro. Ocorrendo um aborto, né? Esse, para mim, é um princípio que ajuda uma mãe, numa situação totalmente anormal, né, da vida, ela deve ajudar ela a tomar uma decisão cristã e mediante princípios bíblicos. Tá certo. Muito bom. Bom, pelo menos a gente já tem alguma definição, né, para nós entendermos melhor este assunto, sobre o que realmente é o aborto. E é claro que existem, vamos supor, esses casos, como foi falado, o caso de um acidente, vamos dizer assim, né? O caso de um aborto que não foi induzido, que não foi provocado, mas um aborto que aconteceu naturalmente, ele é visto então como um acidente, né? É visto como, a gente sabe hoje que provavelmente existia alguma incompatibilidade de vida com aquele bebê, né, com aquele embrião, e aí o próprio corpo faz não permite que aquela gestação vá adiante. Então, em geral, são situações assim, ou a mãe tem alguma doença que realmente não, naquele momento ela não estava habilitada bem para aquela gestação. Mas são situações inevitáveis, que não há uma intencionalidade da mãe, né, no aborto. Então, tá certo. Acho que não se aplica ao que você está dizendo da Bíblia, né? Não, do jeito... Exato. Bom, ótimo. Já temos algumas pessoas colocando perguntas aqui que eu gostaria de passar para vocês. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas primeiro nós vamos ter um intervalo, nós vamos ter um pequeno intervalo e rapidamente voltaremos para continuar conversando e colocando algumas perguntas aqui para vocês, tá certo? Até daqui a pouco com o assunto sobre aborto. Líderes que influenciaram o mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Ok, estamos de volta então para o nosso bate-papo, falando hoje então sobre o aborto. E eu
nós temos recebido algumas perguntas e eu queria passar... tem duas perguntas da mesma pessoa aqui, que é o reverendo Diogo Jorge, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele faz, vamos supor assim, uma pergunta para cada um de vocês, porque ele fala uma na parte teológica, outra na parte técnica, médica, né? Eu vou passar a primeira pergunta para a Ana, então, e o reverendo Diogo Jorge pergunta o seguinte: até onde os métodos contraceptivos são ou podem tornar-se abortivos? Bom, hoje os métodos contraceptivos que nós temos, né, a maior parte deles, as pílulas anticoncepcionais, o DIU, a camisinha, mesmo as cirurgias, a laqueadura, a vasectomia, todos eles previnem e evitam que haja a concepção. Então, as pílulas agem impedindo a ovulação feminina. Certo. A camisinha impede que o espermatozoide progrida e encontre o óvulo. A cirurgia também, ela impede essa progressão. Então, a gente só vai poder considerar um aborto depois que houve uma formação de vida, uma fecundação. Claro, a gente pode até entrar nessa discussão de quando começa a vida, mas se não houve nem a fecundação, é impossível a gente classificar isso como um aborto. Tá certo? Existia uma discussão se o DIU era ou não abortivo antigamente. E hoje os DIUs que nós usamos hoje são DIUs, tanto o DIU de cobre, que é o DIU mais tradicional, quanto o DIU de Mirena, que é um DIU medicado novo. Os dois, eles agem num processo irritativo do útero, causando um ambiente que causa a morte do espermatozoide e uma impossibilidade de fecundação também. Certo. Então esses métodos, eles agem, vamos dizer, o efeito deles é antes da fecundação. Então, eu considero que a gente não pode considerá-los abortivos. Certo. E mesmo a pílula do dia seguinte, ela age também alterando o ciclo da mulher. Então, você dá uma sobrecarga de hormônio. Então, a pílula do dia seguinte é quando você tem uma relação desprotegida. Até 72 horas, o ideal é 24 horas depois, você toma uma carga hormonal bastante grande. Então, você altera o ciclo da mulher de forma que o útero dela não consegue se preparar e você impede uma ovulação naquela semana. Certo. Então, ele também não é considerado um método abortivo. Existem algumas discussões que algumas pessoas falam que pode acontecer, mas isso geralmente acontece nos escapes, principalmente quando a pessoa demora para tomar a pílula. Né? Se ela é tomada nas primeiras 24 horas, em geral ela vai funcionar como um método também de prevenção. E não de aborto, assim, de provocar um aborto. É bem interessante essa discussão, às vezes até porque a gente desconhece, a gente ouve falar, mas não sabe exatamente como você está explicando para a gente. Agora eu vou passar a segunda pergunta, então, para o reverendo Silas. É bem interessante a pergunta. De acordo com a Bíblia, o que acontece com uma vida abortada? O que acontece com uma vida abortada? O que acontece, imaginar uma vida abortada? Vamos imaginar aí uma criança no quarto mês, quinto, sexto mês de gestação, e essa criança é abortada. É uma pergunta desafiadora, se nós talvez. Considerarmos que ela já tem uma alma, né? Eu acredito que sim, pois Deus se relaciona com a criança, né? Ainda na forma de feto, né? Sim. A Bíblia diz que quando alguém morre, o espírito volta a Deus, né? Então essa vida, essa vidinha que não deu continuidade nascendo, né? Ela volta para Deus, né? Partindo do princípio, sem especulações ainda maiores, né? Mas partindo desse princípio simples e teológico, né? A alma volta para Deus esperando o dia da ressurreição. Certo. Eu acredito que essa vida que não, na verdade, nem nasceu, né? Ela tem a oportunidade, ela não teve a oportunidade de ouvir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, há um plano especial de Deus para essa criança, e não somente como feto, mas suponhamos que ela tenha nascido e morrido com 2, 3, 4 anos e não teve a oportunidade de ouvir e tomar a sua decisão a respeito de Cristo. Certo. Da mesma forma, essa criança que foi abortada, esse feto, ela tem a oportunidade de estar com Deus, né? Como alguém que morreu crendo em Cristo, aguardando o dia final, o dia da ressurreição, onde ela receberá um novo corpo
como diz 1 Coríntios capítulo 15, transformado sem mácula e sem a corrupção dessa vida adâmica que a gente vive pós-queda, né? Certo. Ok, pastor, obrigado. E já tem mais perguntas para o senhor aqui, viu? Mas antes de nós passarmos até algumas perguntas bem interessantes, mas eu queria lembrar, vocês vão ver na imagem, na tela de vocês, uma matéria que saiu semana passada na revista Veja. Uma matéria muito interessante que vem falar sobre... o título da matéria é assim: eles chegaram lá. Dupla de especialistas defende o direito de assassinar também os recém-nascidos. E é dessa forma como é colocado o título, até de forma provocativa, e o autor, o Reinaldo, lá da revista Veja, ele começa até dizendo assim: os neonazistas da bioética já não se contentam em defender o aborto, né? E é bem nessa posição que ele coloca, porque realmente é uma dupla de especialistas que colocaram uma matéria num jornal sobre ética médica, dizendo que, defendendo o direito de poder matar uma criança não só dentro do ventre da mãe, mas também ali, assim que ela nasce, né? Então, é realmente um assunto bem complicado, bem polêmico, eu diria. E eu gostaria até de ler aqui o abstrato para a gente entender quais são os argumentos deles, né? Eles argumentam o seguinte, essa dupla que defende essa visão: o aborto é amplamente aceito até mesmo por razões que não têm nada a ver com a saúde do feto, ao mostrar que, os fetos e recém-nascidos não têm o mesmo status moral como pessoas reais, eu acho que é isso que a gente precisava discutir aqui. 2, o fato de que ambos são pessoas potenciais e moralmente irrelevante, né? E 3, de que a adoção nem sempre é a melhor opção, que eles vão argumentar isso. Eles defendem que o aborto pós-nascimento, como eles dizem, porque talvez estão querendo não usar a palavra infanticídio, né? Deve ser permitido em todos os casos em que o aborto já é permitido, incluindo os casos em que o recém-nascido não tem defeitos. Como nós responderíamos a um artigo desse, né? O grande ponto aqui é que eles falam que a criança no ventre materno e a criança que acaba de nascer, moralmente é irrelevante a diferença entre uma e outra, né? Como o senhor responderia, falaria sobre isso, comentaria sobre isso? O artigo já mostra que a vida, eles mesmos consideram que a vida já existe antes, antes mesmo dela nascer, né? Uhum. Eu considero o seguinte, é uma forma muito perigosa de se avaliar. A criança não tem culpa nenhuma, né? Nenhuma culpa. Mas eu posso ver em alguns momentos da história, pessoas com poder achando que podia tirar a vida de crianças assim, né? Em 2 momentos da história, mas existe muito mais, né? Nós vemos na história bíblica o faraó eliminando crianças. Sim. Por questões raciais, de interesses raciais. Os judeus, os hebreuzinhos que nasciam, ele mandava as parteiras matar aquelas crianças, né? E o segundo momento você vê quando Jesus nasceu, né, lá em Belém, o rei Herodes também mandou exterminar crianças mais ou menos daquela idade do nascimento de Cristo. As duas intenções que a Bíblia relata, existem muitas outras, né, da história e da própria Bíblia, mostra a intenção maligna, a intenção pervertida de cessar a vida por questões apenas de preconceito ou de interesse pessoal. De interesse pessoal. Eu vejo que é a mesma situação aplicada a essas questões morais ou dessa decisão chamada de neonazista, né, em relação ao direito da criança viver ou não. Tá certo. Nós vamos ter um pequeno intervalo agora e voltaremos para continuar essa discussão e para nós partimos para o último bloco, então, do nosso bate-papo aqui. Até daqui a pouco, então. A
série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Ok, estamos de volta para falar sobre o aborto, então. E nós temos uma pergunta bem interessante que a gente poderia conversar e até continuar em cima do artigo que foi citado aqui. Nós temos uma pergunta lá de Morro do Chapadão, ou do Chapão, na Bahia, né? É uma pergunta do João Marcos, e ele pergunta o seguinte: bom dia, meu nome é João Marcos, sou cristão, eu queria saber do reverendo Silas. Em caso de estupro, se a mulher abortar é errado, mesmo sendo estuprada e a vítima for uma adolescente. Antes de passar para o Silas essa pergunta, eu gostaria que a Ana explicasse para a gente esse caso e até a sua experiência com relação a esses casos. Então, primeiro assim, legalmente ela está amparada para fazer o aborto. Mas, veja bem, é uma situação muito difícil. A mulher, a mulher engravidou, está gestante, e aí ela vai ter que escolher. A lei dá a ela o direito de escolher entre prosseguir essa gestação e abortar. Se ela prosseguir a gestação, ela vai passar por uma situação difícil, sem dúvida, de que está gestante de uma criança que ela não queria, de alguém que ela não ama, o que fazer com essa criança, como criá-la, vou dar ela para adoção. É um caminho muito duro. Existe uma série de fatores. Uma série de fatores junto. E eu entendo a dor de uma mulher falar assim, eu não quero passar por isso. Mas engana-se quem acha que fazer o aborto é fácil. Não é uma situação fácil. A mulher também nunca, mesmo as mulheres que optaram por abortos, você pode ver isso na mídia, em entrevistas que mulheres famosas dão, de que eu abortei na adolescência, elas se lembram do dia, elas se lembram como foi. Então, não é uma experiência também sem traumas. Muitas falam, eu escolhi, mas aquilo me marcou. Claro. Então, os dois caminhos são caminhos difíceis, né? Então, também não é uma escolha fácil. Então, muitas vezes eu acho que a gente pode até pensar na questão bíblica de levar em consideração que se existe uma outra vida, você talvez prosseguir com essa gestação seja a opção bíblica correta, mas não que isso seja fácil para a mulher. Mas também, como você colocou, não existe uma via fácil para essa situação. Nessa situação do estupro, nunca existe uma via fácil. E agora, se não existe uma via fácil, será que poderíamos, eu gostaria que o reverendo Silas falasse sobre isso, como agir nessa situação? A lei ampara esse caso, né? Aí vai depender muito se ela qual o princípio de fé que ela tem, né? Isso vai ajudar e vai também tornar mais difícil. Se ela é cristã, por exemplo, vai tornar mais difícil essa decisão pelo aborto, né? Porque ela vai contra alguns princípios que ela aprendeu na palavra de Deus. Sim. Eu penso que a Bíblia entra nesses casos bem específicos, como o nosso João Marcos colocou. A Bíblia entra para nos dar luz, nos orientar, né? Em nenhum momento trazer mais peso ainda sobre a vida daquela pessoa que já sofreu, né? Então, assim, como pastor ou como uma conselheira cristã, a gente tem que optar pela vida, inclusive a vida da pessoa, né? Se for pensar em termos de pecado, o abandono da criança também é. A pessoa gera e abandona a criança, isso também é pecado, né? Então, eu penso o seguinte, que a decisão é dela, mas como a Ana Raquel facilitou muito essa pergunta, né? Com toda essa explicação como doutora, ela facilitou a resposta, né? Sim. Eu vejo que a decisão sendo dela, assim, a gente tem que ampará-la para que essa decisão seja haja menos prejuízo possível, né? Claro. Visto que haverá dor, haverá sofrimento prolongado. Haverá prejuízo de qualquer forma. Ela já foi prejudicada. Ela já foi prejudicada. Né? Isso... Agora a questão é o que, a partir disso, vai provocar menos prejuízo. E a gente tem que pensar no princípio da vida, é claro, que é o que a gente está falando. Tem mais uma pergunta que é praticamente a mesma, só gostaria de colocar, talvez até a Ana Raquel possa reforçar o que ela tem falado. Daqui de Campinas mesmo, o James colocou o seguinte:
Existe hoje uma ressalva na lei autorizando o aborto de gestação gerados por estupros. Existe um período de gestação em que se pode determinar quando um embrião já é um bebê, uma vida com consciência, existe um tempo limite para realizar esse aborto? Então, o que a lei fala, talvez, ou você poderia explicar para a gente? Hoje a gente não tem uma lei que determina quando começa a vida, né? Existe uma discussão sobre as 12 semanas. Por que com 12 semanas? A gente hoje, com 7 semanas, a gente já consegue, pelo ultrassom, detectar o batimento cardíaco do bebê. Então, a gente, num ultrassom com 6 para 7 semanas, se você fizer ultrassom, você ouve o coraçãozinho do bebê batendo. Você não vê um bebê com forma, mas você já ouve o coração. Certo. Com 12 semanas é quando a gente começa a perceber que existe uma reação do bebê ao mundo exterior, de percepção de sons, percepção, às vezes, de claridades e essas coisas. Mas não existe, essa é a pergunta que ele fez, é a pergunta que todo mundo quer saber. Quando começa a vida? Na fecundação? Na hora que o embrião gruda no útero? Então, a gente não tem essa definição científica. Ah, legal. Existe, sim, uma facilidade. Depois das 12 semanas, o processo do aborto também é mais difícil. Certo. A técnica cirúrgica que você vai fazer, ela é mais difícil, ela é mais complicada, porque também o bebê está maior, você já tem ossos. Então, isso também dificulta a técnica cirúrgica. Ótimo, você já respondeu uma pergunta também. A Lilian, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, também tinha perguntado exatamente isso. Se existe um consenso na medicina de quando surge a vida, né? De quando, se é na concepção, na fase de embrião ou na fase de feto. Então, você já falou que não existe realmente um consenso. E eu acho que até isso vem, uma questão toda de... porque isso não se limita, né? A gente está até debatendo isso porque não é uma coisa que se limita à parte técnica ou à parte médica, tem toda uma parte moral, ética, né, envolvida nisso, até por isso que estamos discutindo aqui, né? Bom, nós estamos finalizando, partindo para a finalização do nosso programa. Eu gostaria que vocês dessem as últimas considerações, se vocês têm alguns pontos a colocar. O pastor Silas gostaria de colaborar para finalizar. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu me lembrei de algumas pessoas que eu conheci que foram fruto de estupro. Né? Certo. E que hoje são pessoas que não têm nenhuma dificuldade com a vida, são pessoas bem resolvidas, que durante a sua vida entenderam o que aconteceu na sua vida. E essa é uma, digamos assim, é um outro lado, não é? Para a gente poder orientar pessoas que passam por estupro, de que a gente não tem uma bola de cristal para ver o que vai ser o futuro, né? Existem pessoas que tiveram uma gestação normal, tiveram uma infância normal e que se tornaram pessoas complicadíssimas na vida, até pessoas perversas, né? Existem pessoas que tiveram toda uma complicação, uma gestação causada por estupro, e tiveram uma vida bem resolvida. Então, nós não temos o direito de decidir o que vai ser. Então, partindo por essas experiências, que eu conheço algumas pessoas que hoje estão vivendo muito bem, né, e passaram por essa situação de estupro. Gostaria de adicionar algo ao que ele tem falado? Eu acho que partindo por isso também, e sempre pensando assim, que o aborto não é uma escolha, não é a escolha fácil. A gente, até pensando na pergunta de métodos anticonceptivos, a gente tem uma gama de métodos anticonceptivos. E usar o aborto como um método anticonceptivo é uma agressão para a mulher. E isso não é uma coisa que vai ser boa nem fácil para ela. Eu acho muito importante você estar colocando esses pontos, principalmente porque os que defendem o aborto falar sobre o direito da mulher decidir o que quiser com o seu corpo, mas também vendo... Por que ela não fez isso antes de ter a relação? De ter a relação. E também tem a questão de... parece que se coloca muito facilmente o aborto, o que é o aborto, como uma coisa muito simples, e você está falando pra gente, a coisa não é simples assim. Há uma tecnicamente agressão até é simples, né? Mas pra mim, eu como mulher. médico, eu vou lá, e para mim é muito simples, assim, é uma coisa fácil de fazer tecnicamente, mas para a mulher não é algo. Para o emocional, claro, para o próprio organismo da mulher é complicado, isso não é fácil. Muito bem. Bom, estamos encerrando o programa, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a disponibilidade de estar aqui, que Deus possa estar abençoando a vida e o ministério de vocês. Muito obrigado a todos por estar aqui com a gente, por ter participado do programa. E estaremos de volta semana que vem, às 10h30, com o Trocando Ideias. Até mais.
LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.